Igreja, mais que um lugar para frequentar, um lugar para ser, estar e pertencer. Uma família é formada por diferentes pessoas com diferentes personalidades, estilos, idades, sexo e cultura. Porém, o vínculo do amor de Cristo nos une e nos faz superar essas diferenças por algo maior, através do pertencer. Afinal, famílias são diferentes. E quando estamos juntos nessa diversidade, algo poderoso acontece. Somos mais fortes. Quando uma pessoa pertence a algum lugar, não existe nada que possa tirar isso dela, porque não importa a situação, sempre terá alguém junto para ajudar e cuidar. E uma igreja saudável, uma igreja família é assim, um lugar onde nos reunimos, celebramos, crescemos e congregamos, através da adoração, da comunhão e dos testemunhos que temos uns com os outros. Uma família onde os filhos descobrem quem são e onde todos constroem um legado para a eternidade. Onde os mais novos honram os mais velhos e os mais velhos promovem os mais novos. E hoje, vamos reconhecer o valor de estarmos juntos. Então, baixe o esboço pelo aplicativo da Igreja da Cidade, disponível nas plataformas Android e iOS. Em família, vamos reafirmar e descobrir o valor de pertencer e de celebrar juntos a nossa fé. Olá, que bom ter você aqui. Você já está sendo abençoado desde o começo dessa celebração. Ao chegar aqui, que dia incrível. Nós podemos celebrar hoje Dia dos Pais, lembrando, por exemplo, eu tenho um pai perfeito, celestial, ele é perfeito. E eu tenho um pai biológico que é incrível, tenho um pai espiritual que é incrível também. E Deus me deu o privilégio de ser pai de 3 crianças que são sensacionais. Glória a Deus pelo presente da paternidade, pelo impacto dela em nossas vidas. Ontem tivemos um dia lindíssimo, belíssimo também, de pais e filhos aqui na colina. E ao chegar aqui na colina nessa manhã, você foi recebido por voluntários que te amam, que serviram você e que estão aqui desde cedinho para que essa seja uma linda experiência. Você pode celebrar Jesus por cada voluntário apaixonado da Igreja da Cidade, que serve com excelência e com amor, e entrega o seu melhor ao Senhor aqui todas as semanas. E também hoje é o encerramento da nossa série Juntos para Pertencer. Fomos lembrados nas últimas semanas do grande valor do pertencimento. E vamos hoje para a última mensagem. Então você viu, você tem o seu esboço no aplicativo da IC, pegue-o, deixe-o aberto aí, pegue a palavra de Deus, a Bíblia também, e vamos acompanhar. Lá em Hebreus capítulo 10, verso 25, diz assim: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Salmo 133, 1, como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. É tão interessante que Hebreus 10 vai dizer que os últimos dias vão ser desafiadores. E aonde vai ser o lugar que você precisa estar para ser encorajado, para não perder a fé, para não esfriar o amor, para não se desanimar? É a igreja, no congregar, é no reunir-se como igreja. E também Salmo 133 não vai dizer que apenas sabermos que temos uma comunidade, isso não será suficiente para ser bom e ser agradável, mas sim vivermos em união. Não apenas saber disso, mas praticarmos essa unidade. A primeira semana falamos o valor de adorarmos juntos. Segunda semana, o valor de crescermos juntos. Perdeu alguma dessas mensagens? Está lá no nosso canal, disponível para você. Você pode assistir, enviar para alguém, ver de novo e ser abençoado. Nós acreditamos que viver em banda é o melhor. Acontece isso nos animais, não é? Eles ficam juntos para se protegerem. Então nós gostamos também de viver em bando, porque juntos somos mais fortes. Juntos vamos mais longe. E nós acreditamos nessa
realidade. Deus nos criou para vivermos assim em comunidade. E também não é só uma ideia, não é só gostar, não é só o que eu gosto, o que eu penso, e a igreja da cidade teve uma ideia e inventou essa comunidade de fé. Não é isso, está na palavra de Deus. Olha o que diz Salomão, Eclesiastes 4:12. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Jesus disse, Mateus 18:20, é uma promessa: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Não é só uma união, mas é uma união em nome de Jesus, é uma unidade em nome de Jesus. Também Paulo destacou a importância da igreja reunida. Ele fala em Romanos 16:5, saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu irmão amado Epêneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Uau! Paulo não fala somente a igreja que está em determinado local, que está em determinada cidade. Não, mas ele fala a igreja que se reúne, a igreja que congrega, a igreja que está junta. E ele vai dizer do primeiro irmão da região que aceitou Jesus, ou seja, cada um é importante, e o ato de reunir é poderoso. Qual que é o elo central? O que nos une de fato na comunhão na família da fé? 1 João 1:3, nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo, amém? É a Trindade, é nele, é no Senhor que nós então nos tornamos essa família de fé. E hoje nós vamos falar do valor de estarmos juntos. Então vamos falar de comunhão. Atos 2, versos 42 e 46. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo com alegria e sinceridade de coração. Olha só, quando a gente vai lá para Atos, e a gente vai para Atos 2, a gente vê o Espírito Santo descendo sobre a igreja, a gente vê o avivamento, e é muito fácil a gente ser atraído pelas línguas de fogo, pelo vento impetuoso, pelas línguas que eram oradas e faladas, e aí pessoas de outras partes do mundo estavam ali, ouviam no seu próprio idioma, enquanto os irmãos oravam ali, em hebraico, todos ouviam no seu próprio idioma. É fácil a gente ver esses sinais, esses prodígios, a pregação de Pedro, com ousadia, com autoridade, ele prega destemidamente, muitos se convertem, e nós vemos e falamos, é avivamento. Mas quando você chega em Atos 2, 42, 46, vai dizer que eles tinham uma comunidade, eles se dedicavam a essa comunidade, a comunhão, eles reuniam-se, estavam sempre juntos, eles partiam pão com sinceridade de coração, eles vendiam o que tinham para ajudar aos da família da fé, e então ali você tinha um senso profundo de compromisso um com o outro. Deixa eu te dizer algo, quando em Atos 2 a juntar-se nesse nível, essa conexão poderosa, isso também é um sinal de avivamento. O avivamento vai nos levar a essa expressão de Deus que se manifesta nos relacionamentos, que se manifesta na nossa comunidade de fé. Então, nesse ano de avivamento, nós seremos ainda mais unidos. Nós seremos ainda mais conectados, nós viveremos ainda experiências mais poderosas que ainda não vivemos antes. Nesse ano, por exemplo, nós pudemos já, e no ano passado, ajudar irmãos que passaram por necessidades, por causa do momento que a gente está vivendo, e a gente se uniu, a gente ofertou, a gente doou, a gente se importou com o momento que eles estavam vivendo, e então algo aconteceu. Isso é sinal de avivamento. Quando há um avivamento mesmo, sabe o que acontece? Ninguém de fato vai passar necessidade e deixar de ser amparado em nosso meio, porque Deus deu tudo o que toda essa comunidade de fé precisa. Se houver esse senso, ninguém passa necessidade.
Amém? Não é assim? A gente se importa com o irmão da célula, a gente se importa com os irmãos da fé, a gente se importa com o todo, e isso é marca de avivamento. 1 João 7, se porém andamos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Um dos sinais aqui da comunhão, qual que é? Da luz, da santidade, é que nós passamos então a ter comunhão uns com os outros. Se tem avivamento, tem unidade. Se tem luz, se tem santidade, se tem esse senso de andarmos sem pecado, também vai haver o que? Comunhão. Vai haver esse olhar um para o outro, não temos o que esconder, não temos aqui na nossa vida uma agenda dupla, e nós vivemos então nos importando uns com os outros. E essa palavra que é usada aqui, vem do grego koinonia, que vem a ser comunhão, que nós falamos nesses textos. O que ela significa? Fraternidade, associação, comunidade, participação conjunta. Vai falar sobre você ter essa relação de intimidade, e vai falar também sobre essa contribuição, doar-se para o outro. E também já era uma palavra conhecida, ela não surgiu aqui, ela já era utilizada também ali em diversos contextos, e esse termo, que é um substantivo do adjetivo koino, vai designar uma sociedade ou mesmo uma comunidade no sentido de convivência e apoio mútuo. Na koinonia politiquê, eles usavam também dizendo que todas as classes, todas as pessoas de diferentes participações sociais, eles se uniam e lutavam pelo bem comum. Platão também vai dizer esse termo, falando sobre um tipo de comunidade que foi então conhecida como uma comunidade utópica, porque ele vai trazer que nesse ambiente de koinonia, o que acontecia? Acontecia que naquele tempo, as mulheres, as crianças, eles tinham o mesmo valor, e também os bens que eram daquela comunidade estavam a serviço do bem comum. Aí a sociedade olhou e falou assim: não, isso é impossível de ser vivido. Aí quando lá em Atos 2, Lucas vai descrever o que aconteceu na comunidade de Atos. Ele é um historiador, ele vai dizer, além de ser ali alguém que foi importante para o crescimento da fé cristã, um grande parceiro de Paulo, ele historiou, ele tomou nota, ele investigou como era aquela comunidade, e ele chega a uma conclusão: ali havia koinonia, ou seja, aquela sociedade utópica, que era impossível de se imaginar numa associação, numa comunidade comum, existiu na igreja de Jesus, existiu entre os primeiros cristãos. Deixa eu te dizer algo, tem uma realidade que nós podemos viver aqui, que não é possível viver em nenhuma associação, comunidade, organização da terra, porque isso aqui é família do céu, porque isso aqui é unidade espiritual, porque aqui é família de Deus. Aleluia! É possível vivermos essas marcas do amor sincero. Existe sinceridade no mundo? Existe um lugar onde a gente se importa realmente uns com os outros? Jesus chamou isso de igreja. Jesus chamou essa realidade de igreja. Então, esse é o chamado para vivermos em unidade. E aí a gente começa a pensar como isso é atacado nos dias de hoje, não é? Porque os relacionamentos têm se tornado cada vez mais virtualizados. A inteligência artificial, as redes sociais, parece que a gente aproximou-os de longe e distanciou-os de perto. E aí a gente não tem conversa, não tem decisão em conjunto, a gente vai se distanciando, a intimidade começa a ser temida. Tim Keller, o pastor da Redeemer Church, ali em Manhattan, ele ia pensando sobre isso, um grande pensador cristão também, ele fala: essa é a geração que mais tem medo da comunidade real, porque isso inevitavelmente limita a liberdade de escolha. E aí ele diz: supere o seu medo. Não tem como você viver em comunidade sem haver um limite ao que você quer para você, aos seus desejos, porque você tem que pensar no outro, você tem que visar o bem comum, e é um exercício de altruísmo, é um exercício de fé, é um exercício constante de valorização do outro. Mas isso é tão poderoso, porque eu vejo, por exemplo, eu trabalho com a juventude, um grande medo que um pai tem, quando envia um filho para a faculdade, é se ele vai se parecer com aquilo que ele vê, que é a faculdade na TV, que ele viveu.
aquele povo que se perde, aquelas ideologias oportunistas, e aí ele fica, como é que vai ser? E aí a gente quer que eles conheçam a palavra, mas mais do que conhecer a palavra, mais do que eles terem entendimento do que é certo e do que é errado, eles precisam ter um senso de qual lugar ele pertence, qual ambiente que eles pertencem. Sabe por quê? Porque se você não souber a que lugar você pertence, você vai se adaptar a qualquer lugar que você estiver. Nós precisamos, sabe, você não pode se adaptar ao seu trabalho no sentido de ter lá a sua identidade. Você não pode se adaptar aos lugares desse mundo, às comunidades que você faz parte, nem ao grupo de futebol, nem às ONGs que participamos, talvez aí, se ela não for parte, se não for igreja, se não for realmente partir de relacionamento dessa comunhão, como sendo assim, aqui está a minha identidade, aqui está o meu valor, porque o nosso valor está em Jesus, e a comunidade de Jesus na terra se chama igreja. E quando a gente começa a falar sobre cada pessoa, cada realidade, e aí a gente vai lidar com gostos, com preferências, e tem gente que nos irrita. Vamos falar a verdade? Você gosta de todo mundo? E será que as pessoas que nos irritam estão só fora da igreja? Aqui dentro todo mundo é legal e todo mundo a gente gosta? Gente é gente, não é verdade? E aí eu quero trabalhar aqui com você. Pensa aqui, por exemplo, tem o descolado. Sabe o descolado? Aí tem gente que olha para o descolado e fala assim, para que esse bonezinho para trás? Para que essa roupa chamativa? Para que essas coisas diferentes? Olha a calça que usa, olha isso aqui. Olha o cabelo, né? E aí as pessoas começam a olhar e falar, para que falar tanta gíria? E o diferente de você te incomoda. Na maioria das vezes, pelo menos você tem uma percepção, você processa isso. E já tem talvez o descolado, olha para o formal, né? Fala, olha, ele se acha mais importante, né? Para que essa roupa? Para que falar difícil? Para que? Não, vamos ser mais informal, vamos ser mais próximos aqui. E aí o formal também pode nos irritar. Você se incomoda com quem fala alto? A gente pode rotular, né? Todo mundo, será que todo mundo precisa ouvir essa conversa? Fala mais baixo, por favor. Mas como não consegue falar baixo? Às vezes eu me irrito, por exemplo, quem ouve, quem fica vendo os stories perto de mim com um som alto. Sabe, eu começo, é difícil, né? Nós somos seres complexos. Tem o questionador, lá vem o questionador, a gente vai colocando esses rótulos, né? Lá vem esse questionador, quer saber tudo. Não, vamos só fazer, dá para fazer? Não, mas quem falou, quando falou, pode, não pode, mas o outro diz assim. Se você analisar bem, não é bem assim. E ele vai questionando, analisando, e às vezes você tem pressa, né? Às vezes tem gente que se incomoda com o pentecostal. Ele é pentecostal demais. Tudo é aleluia, glória a Deus, xaralamaias. E aí você fala, calma irmão, vamos ouvir, peraí. E você fala, não, o cara é pentecostal demais. Agora te falar, quem tem problema com pentecostal vai ter problema nessa igreja, né? Porque nós somos uma comunidade de fé vibrante, que celebra o Espírito Santo, aleluia. Nós celebramos o Espírito Santo, aleluia, aleluia. Aí a gente pode ser rotulado, entendeu? Alguém pode nos rotular. Às vezes a gente coloca um rótulo em alguém de classe social, né? O rico. Fala, para ele tudo é fácil, né? Claro, é um rico, né? Para ele não tem problema. E aí, vê uma foto, o cara não pode postar foto nenhuma, tá vendo? Aí, ó, fica se exibindo, é rico. E aí, a gente rotula. E às vezes é o contrário, né? Não, pobre, né? Pobre é assim mesmo. E aí, tem aquele negócio assim, ó, os rótulos fazem aquele tipo de coisa assim, olha, tem um limite aqui. Nós nunca vamos ser realmente íntimos. Você nunca vai ser realmente da comunidade que eu faço parte. Nós podemos nos conhecer, mas o rótulo que nós colocamos nas pessoas, ou permitimos que sejam colocados em nós, dizem assim, olha, não há uma conexão. Nós somos diferentes.
Agora deixa eu te dizer algo importantíssimo. Nós não somos garrafa para ter rótulo. Deus não fez pessoas com rótulos. O mover de Deus na vida de alguém não se cabe, não se limita em rótulos. Nós não podemos aceitar rótulos em nossas vidas, e não podemos rotular ninguém. Nós temos aprendido aqui nessa igreja que, sabe que quando há amor, há discernimento. Quando não há amor, há preconceito. E nós somos a comunidade que não vive em preconceito, vive em discernimento, vive em amor, vive em graça. E nós não rotulamos ninguém. E nós percebemos Deus no diferente, percebemos Deus no outro. E vemos ali, porque cada pessoa, irmão, traz um presente do céu. Sabia que cada pessoa traz um presente do céu? E quando nós rotulamos, quando nós limitamos, quando nós ficamos ali com preconceito, sabe o que vai acontecer? Você deixa de receber o presente que cada pessoa carrega. Olha para a pessoa que está do seu lado aí, por favor. Sabe quem está do seu lado? Não é alguém que tem um rótulo, é um filho amado de Deus. Aleluia, é um filho amado, é uma filha amada de Deus. Deixa o rótulo para as garrafas, deixa o rótulo para as marcas, e ame cada pessoa que Deus coloca na sua vida, por mais diferente que seja. Isso é você também viver em comunidade. E aí o pastor teólogo e também premiado comentarista bíblico, Kent Hughes, ele disse assim: no nível mais elementar, você não precisa ir para casa para ser casado. Você também não precisa, perdão, eu já comecei errado aqui. No nível mais elementar, você não precisa ir à igreja para ser cristão. Você também não precisa ir para casa para ser casado. Mas em ambos os casos, se você não fizer isso, você terá um relacionamento muito ruim. Se você tem um documento de casamento com alguém e diante da lei você está casado, você não precisa necessariamente estar vivendo debaixo da mesma casa para ser casado com ela. Você já está casado, não é verdade? Diante da lei, há um casamento perante a sociedade. Mas se isso não acontecer, se o casal não estiver debaixo do mesmo teto, se eles não estiverem dividindo a própria vida ali juntos, e não estiverem caminhando em unidade, sendo, como a Bíblia fala, uma só pessoa um com o outro, na realidade, não há casamento. E da mesma forma, você não precisa ir para a igreja para ser salvo, porque é Jesus que nos salva. Já ouviu isso em algum lugar? Mas se você não se reunir como igreja, o seu relacionamento com Deus vai ser prejudicado. Faz sentido? Seu relacionamento com Deus será ruim, e Deus tem muito para liberar por meio da sua vida, por meio dessa comunidade de fé. Muito para liberar sobre a sua vida. E vamos aprender aqui com o batismo de Jesus, Mateus 3, versos 13 a 17. E eu creio que tem muitos ensinamentos poderosos aqui, para que a gente viva o que Jesus pensou para nós na igreja. Naqueles dias, verso 13, Jesus foi da Galileia até o Rio Jordão, a fim de ser batizado por João Batista. Mas João tentou convencê-lo a mudar de ideia, dizendo assim: eu é que preciso ser batizado por você, e você está querendo que eu o batize? Mas Jesus respondeu: deixe que seja assim agora, pois é dessa maneira que faremos tudo o que Deus quer. E João concordou. Logo que foi batizado, Jesus saiu da água, o céu se abriu, e Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Vamos aprender com essa palavra, aplicando em nossa vida, para vivenciar o poder que há no estar junto com a família de Deus. Primeira coisa, aprenda a ir em direção às conexões de valor. Aprenda a buscar as conexões de valor. O texto vai dizer lá no verso 13, naqueles dias, olha só, circula aí: Jesus foi da Galileia até o Rio Jordão, a fim de ser batizado por João Batista. Jesus saiu
do lugar que ele estava. Jesus saiu da região que ele vivia, a região da Galileia, e ele foi até o Jordão, porque lá havia uma pessoa, João Batista, estava batizando, e Jesus foi receber algo de João, ele foi ser batizado por ele pediu para ser batizado por ele. E eu fico pensando, será que João tinha alguma coisa, ele sabia alguma coisa que Jesus não sabia? João, ele tinha uma revelação que Jesus não tinha, será? Tudo que João sabia, Jesus sabia, certo? Mas a conexão com João era importante. Tem gente que fala assim, não, eu não vou no estudo de célula, porque o que fala lá, eu já sei. Meu irmão, o estudo está liberado até no canal da igreja toda semana. Se for pelo estudo, realmente não precisa nem ir na célula. Mas nós vamos pelo ensino, sim, mas também pela comunhão. Porque aquela conexão, ela é de valor para você. Aquela conexão é importante. Por isso que Jesus saiu da Galileia, Jesus foi intencional, Jesus fez algo para a conexão. Gente, Jesus fez algo para se conectar. Se Jesus fez, será que eu e você deveríamos fazer também? Lógico. Esse é um chamado e nós temos que fazer algo. Tem gente que fala assim, eu passei muito tempo naquela igreja, ninguém falou comigo. E eu pergunto para você, você falou com alguém? Você conversou com alguém? Você buscou ser parte de uma célula? Tem um casal da nossa célula, o Mateus e a Bianca, eles vão se batizar hoje. A gente está feliz demais. Eles estão dizendo assim, o meu negócio com Jesus é sério. Então eu vou até o batismo. E eles procuraram uma célula. Eles aceitaram Jesus aqui e eles falaram, eu quero uma célula. Foram até a CA e indicaram a nossa célula para eles. Eles estão lá participando. O que eles fizeram? Eles saíram da multidão e decidiram ir para a comunhão de uma célula. O que você está fazendo para se conectar? Aonde você está? E outra, tem gente que precisa também ouvir da gente, tem gente que precisa se conectar com a gente, então não posso ficar esperando, porque a conexão de Jesus com João era importante para Jesus e era importante para João Batista também. Olha só que conexão era essa, era uma conexão profética. Marcos 1:2, conforme está escrito no profeta Isaías, enviarei à tua frente meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. Ei, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, teve um preparador de caminho humano, falho, como eu e você. Porque Deus poderia ter preparado o caminho por Ele mesmo, poderia ter sido um sinal do céu, poderia ter sido a voz dEle, olha, é aqui, e todo mundo tem que ouvir, está preparado, pode ir. Mas Deus escolheu uma pessoa. Deixa eu te dizer algo, tem conexão profética nesse lugar para você, tem pessoas que Deus vai liberar algo para a sua vida, tem caminhos sendo preparados por pessoas, para a grande manifestação do céu na sua história. Conexão profética, conexão do céu. E nós vemos também que era uma conexão estratégica, era uma conexão de honra. Olha aqui, Lucas 7:28, eu digo que entre os que nasceram de mulher não há ninguém maior do que João. Jesus honrava João Batista honrava João, era uma conexão de valor, conexão estratégica. Mateus 3:15, respondeu Jesus, deixa assim por enquanto, convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. Ou seja, vamos pensar aqui, Jesus tinha pecado para ser batizado, gente? Ele precisava? Para o cumprimento ali, no sentido de um batismo como um testemunho público, no sentido de simbolizar a morte do velho homem, nascimento de um novo homem, né? Jesus não precisava, mas ele fala, deixe que ser assim para cumprir toda a justiça. Ele foi lá para nos mostrar. Ele foi lá para deixar um sinal para toda a cristandade. Ele foi lá para estabelecer um símbolo de fé que ele estabeleceu quando ele se batizou. E depois ele fala, quem crer e for batizado será salvo. Era estratégico, era apostólico, era algo que ia mudar a nossa forma de praticarmos essa convivência em comunidade. Nós estabelecemos o batismo porque Jesus fez isso lá atrás. Então essa conexão era algo muito valiosa, também era uma conexão de missão. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a região ao redor do Jordão, confessando seus pecados. Eram batizados por ele no Rio Jordão. Então,
O mover de Deus estava aqui por meio de João Batista, e Jesus honra esse mover de Deus nessa missão que ele está cumprindo. Também é uma conexão relacional e terapêutica. Mateus 14, 12 e 13. Os discípulos de João vieram, levaram seu corpo e o sepultaram. Aqui é o momento que João Batista morre. Depois foram contar isso a Jesus. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco, em particular, para um lugar deserto. O texto revela, aponta que Jesus teve um luto. E não tem notícia que pega Jesus de surpresa. Você concorda comigo? Mais do que ninguém, ele sabia que era uma separação temporária. E que João tinha cumprido uma grande missão, ele tinha preparado o caminho. Mas essa relação aqui, do Jesus homem, com João Batista, seu primo, alguém que ele tinha profunda afeição, alguém que tinha um relacionamento muito próximo, é algo que mexe com Jesus. E nós vemos no texto um momento de luto. E sabe, nós precisamos de uma relação aqui, terapêutica na família da fé. Tem algo que é liberado aqui na comunhão, que nenhuma terapia do mundo vai resolver. Não é que ela é errada, mas que a terapia do céu acontece entre relacionamentos de irmãos da fé. E isso é poderoso para a sua vida, em nome de Jesus. Pelo fato de você estar aqui nessa manhã, que você seja curado na sua alma. Pelo fato de você honrar um ensino em comunidade, honrar o encorajamento público, sair da sua casa, sair da sua Galileia, vir para esse Jordão nessa manhã, que o Senhor libere poder sobre a sua vida, libere encorajamento, libere cura. E que você dê passos intencionais de conexões de valor nesse lugar. Para vivenciar o poder que há no estar junto com a família de Deus. Segundo, construa grandes relacionamentos com humildade. Mateus 3,14, mas João tentou convencê-lo a mudar de ideia, dizendo assim: eu é que preciso ser batizado por você, e você que está querendo que eu o batize. Havia humildade, havia um senso de valor. João sabia que Jesus era maior e não tinha nenhum problema de reconhecer isso. E Jesus sabia que ele era maior que João, e ele não tinha nenhum problema de ser batizado por João. Às vezes é difícil, né? Você ter que me submeter a alguém que sabe menos do que eu. Não vem esses pensamentos às vezes? Eu tenho 15 anos de fé, 20 anos, 30 anos. Vem essa pessoa falar? Isso só revela o quê? Falta de humildade. E aqui nós vemos o reverendo Thomas Watson, pregador inglês puritano, morreu no século 17, ele disse: a visão da glória de Deus produz humildade. As estrelas somem quando o sol aparece. Ô Senhor! Ou seja, se há uma luz na minha vida que brilha, talvez um conhecimento, uma conquista, um diploma, uma condição financeira. Se há essa realidade na minha vida, não é porque eu tenho uma luz própria. O mundo começa a dizer isso, né? Estava lendo ontem lá uma rede social, e aí uma pessoa dizendo sobre outra: essa pessoa tem uma luz própria, uma luz muito singular. Meu irmão, na nossa vida só tem a luz que é refletida pelo sol da justiça. Amém? E se brilha, eu não vou ficar bobo por causa disso, eu não vou me achar melhor que os outros por causa disso, eu não vou atropelar ninguém por causa disso, porque é só o reflexo da luz dele em mim. Então, essa revelação da luz e o reconhecimento que vem da luz de Deus em nós, vai produzir humildade. A humildade produz grandes relacionamentos só se fazem com humildade. Só se faz quando nós realmente reconhecemos o valor que o outro tem. Sabe, um elogio que você faz a alguém tem um poder de acabar com uma confusão. Um pedido de perdão tem poder para finalizar grandes conflitos e iniciar grandes relacionamentos. Eu costumo dizer que é o pertencimento que testa a nossa realidade, a nossa maturidade. Porque de longe tudo é bonito. No começo todo mundo é apaixonado. Mas quando você está perto, quando você começa a conviver, quando vem a decepção, o pastor não é perfeito não, e esse líder, falhou, eu não esperava isso, e aí vem as vontades e as preferências, eu gostaria que fosse feito de outro jeito. É aí
que vai acontecer a maturidade espiritual para resolver conflitos, e daí vai nascer grandes relacionamentos. Esse é o caminho, esse é o envio de Deus para nós, para esse ambiente de crescimento por meio da humildade. Rick Warren diz: pode parecer mais fácil ser santo quando não há ninguém por perto para frustrar suas preferências, mas essa é uma santidade falsa. Isolamento produz falácia. É fácil nos enganarmos pensando sermos maduros quando não há ninguém mais para nos contestar. A verdadeira maturidade se manifesta nos relacionamentos. A verdadeira maturidade não é na oração difícil, não é no ensino bíblico profundo, ainda que cada uma dessas coisas podem trazer o conhecimento, um dom espiritual, pode revelar algo que alguém carrega de Deus. Mas uma maturidade espiritual profunda se revela nos relacionamentos. Quando eu tenho algo de Deus especial, mas eu não me acho melhor que os outros por causa disso. Eu não atropelo ninguém por causa disso, entendeu? Para vivenciar o poder que há no estar junto com a família de Deus, terceiro, busque a vontade do Pai em concordância com os irmãos na fé. Mateus 3,15, respondeu Jesus: deixe que seja assim agora, pois é dessa maneira que faremos tudo o que Deus quer. E João o quê? Concordou. Amém? Mateus 18,19, também digo que se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meio do meu Pai que está nos céus. É poderoso demais, não é verdade? Gente, a nossa comunidade de fé, a nossa célula, o nosso grupo de ministério, os nossos irmãos que andamos juntos, não é para fazer as nossas vontades, é para fazer a vontade do Pai. É para glorificar a Ele. Tem grupos que começam a viver as suas próprias vontades, gostos e preferências, e começam então a viver ali, sem que a vontade de Deus seja o principal alvo. Daqui a pouco se torna uma seita. Não é verdade? Então nós estamos juntos para quê, irmãos? Para buscar a vontade do Pai. Estamos juntos para glorificar Jesus. E isso é tão poderoso. A Bíblia está dizendo que se nós concordarmos com algo aqui na terra, o nosso Pai do céu fará o que nós estamos pedindo. Por isso que de vez em quando vem um chamado aqui para termos jejuns coletivos, um tempo de busca a Deus intencional. O que é a nossa semana da virada, por exemplo? Nós estamos gerando juntos palavras de Deus e atmosfera para o próximo ano, e a gente se junta, e a gente crê, a gente se conecta, a gente valoriza essa ação em conjunto, e vamos aqui dar um sinal que Deus, a palavra dele é importantíssima para nós, e nós estamos juntos buscando a vontade do Pai. Sabe, tenha alvos de oração com a sua família juntos. Tenha alvos de oração pela conversão dos seus familiares não cristãos juntos. Tenha alvo de multiplicação da célula. Tenha alvo de avanços ministeriais. Tenha alvo de conquista dessa cidade. Tenha alvos de conquistas familiares e pessoais. E vocês oram juntos e concordem. Você vai ver, milagres vão acontecer. Orem pela cura de enfermos em unidade, concorde. Eu já vi situações assim, por exemplo, hoje em dia é cada vez mais raro, mas tinha situações onde tinha ali uma manifestação demoníaca. Tinha irmão que saia correndo. Me lembro uma vez que eu deixei a Mariana sozinha, lá na igreja da cidade de São Paulo, e fui buscar as crianças, e ela foi fazer um atendimento de uma irmã lá. Uma irmã, né? E aí ela estava sozinha na igreja, a irmã fica endemoniada lá, ela estava sozinha. O que você faria, né? E aí quando tem mais pessoas juntos, aí um fala, sai, o outro fala, queima, o outro fala, não, peraí, vamos concordar o que nós vamos fazer aqui junto? E aí, porque o diabo está ali pensando, né? O que eu faço? Eu saio, eu sou queimado, eu sou amarrado. Quando nós nos unimos em favor de algo, é poderoso. E às vezes situações, estou brincando com a situação aqui, mas uma situação muito simples, vai revelar um senso de unidade. Nós estamos orando por isso. Nós vamos compartilhar o que Deus trouxe a respeito disso.
Quantas vezes nas nossas reuniões de equipe, reuniões da igreja, nós conversamos, o que Deus trouxe ao seu coração sobre isso, sobre essa situação? Paizão nos liderando na reunião de equipe, fala o que Deus traz ao seu coração sobre esse momento que nós estamos vivendo. Ei, o que Deus revela na comunidade é poderoso, a concordância libera o céu, e nós precisamos honrar isso. Então, para vivenciar o poder que há no estar junto, quarto, viva céus abertos em comunidade. Mateus 3,16, logo que foi batizado, Jesus saiu da água e o céu se abriu. A comunhão abre o céu, abre o céu. O Dr. Tony Evans disse, muitas pessoas tratam a igreja como ser membro de uma academia. Eles são membros, mas nunca vão. Então pergunte-se, por que elas não estão espiritualmente aptas? É interessante, né? Já viu alguém emagrecer 10 quilos porque se matriculou na academia? Você está cuidando da sua saúde? Me matriculei. Marquei uma consulta, resolveu alguma coisa? Tem que ir, tem que praticar, tem que exercitar-se, tem que comparecer. Tem muita gente achando que tudo mudou na vida porque se tornou membro da igreja. Você tem que ser parte, tem que pertencer, tem que vivenciar, tem que estar junto, tem que, se envolver completamente. Isso que faz a diferença. Isso que realmente vai liberar esse céu aberto sobre a sua vida. Talvez você tenha se distanciado por medo, por feridas no seu coração. Talvez você fique distante porque você foi frustrado no passado. Hoje é dia de receber a cura de Deus. Talvez alguém te rotulou. Hoje é dia de remover isso da sua vida. Porque na presença de Deus, os rótulos que o mundo colocou, que a religião colocou, caem. Saem. Você é liberado para ser quem você é. E aí nós vemos, abra os olhos então, para você vivenciar esse poder de Deus que há no estar juntos. Abra os olhos para perceber o que o Espírito faz na unidade. Abra os olhos, veja o que o Espírito está fazendo na unidade. Mateus 3,16, Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. Jesus viu. Está ali com João. Está ali conversando, está ali sendo batizado, está ali em comunidade e de repente o Espírito se revela, algo acontece, ele percebe. Você tem visto o que o Espírito Santo tem feito na unidade? Você tem visto o que o Espírito Santo tem trazido por meio de outro irmão? Você tem visto o mover de Deus? Há um mover de Deus. As nossas experiências de fé aqui em comunidade não são feitas apenas de dias de multiplicação, de aniversários, de casamentos, de celebração e de festa. Essa semana, infelizmente veio a falecer um dos irmãos do nosso Eleve A3. E ali naquela sala de velório tinham 3 pastores, todos, muitas presenças de células, muitos membros de ministério. E o Espírito estava ali, nós vimos, o consolo estava naquele lugar. Como seria um momento como esse sem uma comunidade de fé? Porque é natural da vida passarmos por problemas, enfrentarmos luto. Jesus passou. Mas o Espírito faz algo na comunidade. O Espírito traz força, às vezes um abraço de alguém, às vezes a presença de alguém, às vezes algo ali que nós consideramos tão simples, tão comum no nosso dia a dia, como era Jesus se encontrando com João, como era aquele batismo, como nós temos todas as semanas aqui, como nós vemos as pessoas aceitando Jesus, mas o Espírito está fazendo algo lindo, o Espírito está fazendo algo novo nesses momentos. Perceba, celebre, esteja ali vendo o que Deus está fazendo. Se você não tem visto, atente-se para cuidar de um irmão novo na fé, com conselhos, com oração, com presença, para superar o medo da intimidade e se aproximar intencionalmente das pessoas, da célula, para discipular e ser discipulado, para passar pelo batismo ou levar alguém ao batismo, para abrir a sua casa para uma célula, para buscar cura se você foi ferido em alguma igreja, ou mesmo nessa,
para valorizar o ensino da sua igreja local. Perceba que o avivamento em Atos, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Não é só na pregação do YouTube, do podcast, no self-service que você faz por aí, mas é um ensino de Deus para essa comunidade, onde Deus está construindo algo específico. Você valorizar o ensino dessa casa também é viver e valorizar a comunidade, é estar próximo de um enlutado, é ajudar a servir de forma prática quem precisa com alimento, com cuidar de crianças, com carona, entendeu? Resolver conflitos até o final, para que nada fique limitando o que Deus tem para você. Atente-se para isso. E por último, para vivenciar o poder que há no estar juntos, tenha a sua identidade afirmada pelo Pai. Afirmada pelo Pai. Mateus 3,17, e do céu veio uma voz que diz: este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Você não é mais um nessa multidão. Na comunidade, Deus fala sobre o valor de cada um. Tem gente procurando o seu valor nos grupos sociais. Tem gente procurando o seu valor nas conversas da galera. Tem gente querendo chamar a atenção com coisas no seu corpo e dizendo: olha, eu tenho um valor, eu sou importante. Tem gente achando que é a sua conta bancária, a sua carreira impecável, os seus diplomas, ou ali o respeito da sua família, que vai, talvez aqueles que não os seus pais, ou alguém ali da sua família que não te honrou, não te abençoou, e você está achando que é de lá que vem a sua afirmação de identidade. Deixa eu te dizer, o seu Pai Celestial fala quem você é, o seu valor de identidade, encontrar essa identidade verdadeira é na presença dEle, e nesse ambiente de igreja, de família de Deus, Deus está afirmando o valor de cada um, quem cada um é, assim como Ele disse ali no batismo de Jesus. Ele está falando para você hoje, nessa manhã, aqui ó, aqui, você é meu filho querido, eu tenho muita alegria na sua vida. Olha lá, ele está começando uma semana nova, ele vai viver coisas incríveis nessa semana, eu estou com ele vai superar, ele vai conquistar, ele vai viver algo novo, ele vai avançar, eu vou abençoá-lo e eu tenho prazer nele. Na comunidade, na unidade, o Pai afirma o valor de cada um. Rick Warren disse: cristianismo não é uma religião ou filosofia, mas um relacionamento e um estilo de vida. A essência desse estilo de vida é pensar nos outros, como Jesus fez, em vez de pensar em nós mesmos. John C. Broger, missionário, ele disse: aprender como amar o próximo requer a disposição de recorrer à força de Jesus Cristo, ao morrer para si mesmo e viver para Ele. Viver dessa maneira permite que você pratique o amor bíblico uns pelos outros, apesar das circunstâncias adversas ou de seus sentimentos ao contrário. É uma prática de um cristão autêntico, discípulo de Jesus, amar o seu irmão. É bíblico, é essência da vida cristã. Isolamento nunca foi sinal de santidade. Isolamento nunca foi sinal de saúde espiritual. Sabe qual que é a moda no mundo? Nós acreditamos que existe e tem que ser valorizado. Falar sobre inteligência emocional, não é? E nós acreditamos que precisamos de inteligência emocional. Precisamos de estabilidade nas emoções. Mas eu tenho dúvida se a pregação do mundo vai resolver, né? Porque na verdade, não existe de fato cura emocional, inteligência emocional, emoções estabilizadas, sem Jesus Cristo estar ali reinando no seu coração. O mundo fala de soft skills. Preciso me comunicar melhor, preciso me relacionar melhor, porque isso é chave agora para um sucesso profissional. Isso para nós não é só chave para sucesso, é a essência da vida cristã. Relacionar-me com o outro. E a resposta está onde? Na cruz. No que Jesus fez por mim e por você. No chamado que Ele nos faz para negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz, segui-lo, acima de gostos, preferências, vontades,
e celebrar a presença de quem Ele é, sermos satisfeitos nele, sermos afirmados por Ele. E somos afirmados de tal forma e temos tanta consciência do seu amor por nós, que amamos intensamente, que liberamos vida por onde passamos. E aí uma comunidade rica, uma comunidade avivada, uma comunidade ali pulsante do amor de Deus vai viver o que está em Atos 2, 44 a 47, os que criam, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme sua necessidade, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Aleluia! Uma igreja que multiplica, que avança e que ama, que é madura espiritualmente para honrar cada pessoa. Que seja assim sempre em nosso meio, para a glória de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, que bom que você recebeu esta palavra da fé, essa mensagem. O Espírito Santo agiu e certamente agora é hora de você poder dar uma resposta para Deus. À luz do que você recebeu nesta mensagem de fé, pregada com tanto amor, uma mensagem bíblica de Deus para o seu coração, é hora de você dar uma resposta para o Senhor. E eu quero convidar você a dar uma resposta e quero fazer 3 convites para você. Aí na sua tela agora aparece um QR Code e um número de WhatsApp para que você que tomou uma decisão possa então entrar em contato conosco agora. O primeiro convite é se você ouviu esta mensagem e quer tomar uma decisão de arrependimento e de receber Jesus no seu coração como Salvador e Senhor da sua vida agora. A outra decisão que você pode estar tomando agora e celebramos com você é se você quer retornar para a igreja, voltar para a fé. Talvez você se desviou dos caminhos do Senhor e da igreja, mas hoje é o tempo de voltar, é tempo de arrependimento, de mudança de vida, de voltar para a família da fé. Então, bem-vindo você que está tomando a decisão de retorno agora. Não importa quanto tempo você esteve afastado, não importa se você se afastou dessa ou de outra igreja cristã ou evangélica, bem-vindo de volta à família da fé. E o terceiro convite que eu quero fazer para você é se você quer ser batizado. Então, se você quer ser batizado em águas, se você está em São José dos Campos ou em qualquer cidade onde temos uma igreja da cidade ou aí na sua cidade, entre em contato conosco agora, pelo WhatsApp ou pelo QR Code e diga: eu aceitei Jesus, eu quero ser batizado, eu não tinha sido batizado em águas ainda, no batismo de imersão, que é o batismo que Jesus viveu lá no Rio Jordão, sendo batizado por João Batista, e eu quero ser batizado em águas também. Então entre em contato conosco. Amém? Então, bem-vindo à família da fé. Parabéns por tomar uma destas decisões hoje, após ouvir esta mensagem. E o nosso campus online aqui da Igreja da Cidade está aqui para servir onde você estiver. Deus seja louvado. Vamos orar juntos? Pai, eu quero te agradecer por cada um que recebeu agora a Tua palavra e ela tocou no coração e eles estão dando uma resposta para o Senhor. Eu abençoo cada um dos que nos acompanharam agora nesta transmissão. Que o Senhor abençoe as suas vidas, os que tomaram a decisão de te aceitar, de voltar para a igreja ou se batizar, nós assim os recebemos e os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Obrigado por estar conosco. Se você tem qualquer outra dúvida também, aí no chat ou nas nossas mídias sociais ou no WhatsApp, mande para nós e nós vamos entrar em contato com você. Somos a Igreja da Cidade, uma família para pertencer. E aqui no Campus Online, uma família para pertencer onde você estiver. E seja bem-vindo também às nossas celebrações presenciais. Você pode ver aí no vídeo também os horários e os dias que temos celebrações. Bem-vindo, Deus te abençoe e até a próxima.